Olá a todos, como é que estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, uma quarta-feira, estamos em São Paulo, é 26 de março. Veja, vamos entrar aqui numa questão de extrema relevância e complexidade. Os avanços tecnológicos que emergem dos laboratórios chineses e o seu potencial impacto sobre as maiores corporações ocidentais. Estariam essas inovações prestes a redefinir o equilíbrio de poder na indústria, inclusive dos semicondutores? Então vamos hoje falar um pouco desta questão tecnológica em grande disputa entre China e Estados Unidos. Acompanhe-me nesta análise aqui geopolítica e reflexiva. Consideremos inicialmente um documento datado aí de 27 de outubro de 2024. Uma carta enviada por um comitê do Congresso dos Estados Unidos, a então a poderosa secretária de Comércio, a Gina Raimondo, figura proeminente na administração precedente, lá do Joe Biden. Veja, nesse documento, no texto, os parlamentares solicitam com urgência a inclusão de equipamentos e produtos relacionados veja bem, fotônica de silício. Fotônica de silício. Na lista de sanções impostas, então, já desde então, à China, né, no âmbito dos semicondutores. Lembrando que as sanções surgiram assim com muita intensidade na época do primeiro governo do Trump, continuaram no governo do Biden e agora continuam de vento em polpa as sanções. Veja, então por que vão sancionar produtos relacionados à fotônica de silício? Veja, a fotônica de silício desponta aí como a próxima fronteira científica na competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Uma disputa na qual atualmente, detalhe, os Estados Unidos não detêm a liderança. A proposta é clara: conter o fluxo de investimentos e conhecimentos dos Estados Unidos para o exterior e, ao mesmo tempo, fomentar a inovação doméstica, que é um dos postulados lá da política do Trump. Bom, mas será que esta é uma estratégia suficiente para assegurar a supremacia americana em tecnologias de ponta, aí, como a fotônica de silício? Bom, vamos lá. O cerne da questão reside nas limitações físicas dos semicondutores tradicionais, baseados em silício. Vejam, vamos entrar então um pouquinho na questão técnica, né? A miniaturização dos chips, que é sempre um objetivo almejado pela tecnologia e que por décadas impulsionou o progresso tecnológico. Veja, a miniaturização ela já se aproximou de um ponto, digamos, de saturação, né, em que continuar a miniaturizar pode não ser lá muito bom do ponto de vista tecnológico. Diante disso, pesquisadores e engenheiros buscam alternativas, por exemplo, novos materiais, né, para superar as barreiras da miniaturização infinita. Né? A fotônica, que substitui, veja só, ela substitui elétrons, que são partículas elétricas, por fótons, que são partículas de luz. Então a luz surge aí como uma solução promissora. A grosso modo, em vez de passar uma corrente elétrica no chip, passa uma luz, né? Uma iluminação. Especialistas da área sugerem que os chips fotônicos podem oferecer um salto exponencial em desempenho, com velocidades que são 1000 vezes superiores às atuais. Bom, trata-se de uma transformação que poderia reconfigurar radicalmente a paisagem tecnológica global. Bom, mas quem vai chegar lá primeiro, né? Lembrando que o efeito fotoelétrico foi pesquisa de Albert Einstein, né? Aliás, o prêmio Nobel de Einstein deveu-se às suas pesquisas relacionadas ao efeito fotoelétrico. Né? Bom, continuando, veja, a China, ao que tudo indica, não apenas acompanha essa tendência, né, de substituir elétrons por fótons, como pretende liderar, né, nessa conquista. Autoridades chinesas declararam publicamente, né, sua vontade aí de redefinir as regras do jogo, utilizando materiais alternativos para superar os Estados Unidos.
E os avanços concretos não tardam a aparecer. Veja, em 6 de outubro de 2024, uma publicação, então, destacou um suposto marco alcançado por pesquisadores de um laboratório, vejam bem, em Wuhan, né? Onde se disse que de lá que partiu a Covid. Né? Bom, um progresso na fotônica de silício, né? Que, segundo eles, poderia permitir à China contornar as sanções americanas e alcançar autossuficiência em semicondutores e ainda sair na frente na corrida tecnológica. Curiosamente, 3 semanas depois, lá em outubro, o Congresso americano reagiu, instando o Departamento de Comércio da Gina Raimondo a restringir o acesso chinês a tecnologias fotônicas americanas. Surge então a questão: será que eles não demoraram muito para reagir, hein? Veja, o cavalo já tinha deixado o estábulo, né? E já estava na corrida, né? Bom, os desenvolvimentos aí não se limitam a Wuhan, né? Ao laboratório de Wuhan. O laboratório JFS, também na China, anunciou a integração pioneira de fontes de luz laser em chips de silício. É uma transição, como eu disse, dos elétrons para os fótons, que visa superar os limites dos designs tradicionais. Esse esforço reflete uma tendência mais ampla. Diversos laboratórios chineses, aliados a gigantes globais como a TSMC, a Nvidia, a Intel, a Huawei, né, estão investindo pesadamente na fotônica. Contudo, a China parece estar em uma posição muito vantajosa, restrita, veja, pelo embargo às máquinas de litografia, né, ultravioleta extrema, essenciais para a produção de chips convencionais de silício. A China tem recorrido a equipamentos mais antigos e materiais disponíveis localmente para desenvolver os seus chips fotônicos. Quer dizer, então, mais uma vez, as sanções, paradoxalmente, servem como catalisadores para a inovação chinesa. Né? Quer dizer, você me impede e eu descubro maneiras mais interessantes de fazer o meu trabalho. Né? O mais intrigante ainda é o fato de que alguns laboratórios chineses estão abandonando o silício por completo. Um exemplo vem da Universidade de Pequim, que eles falam Beijing, né? Onde pesquisadores utilizaram bismuto oxiseleneto para criar o chip mais rápido já registrado, 40% superior aos melhores chips de 3 nanômetros ocidentais, que até onde eu sei é o menor que existe, né? Feito lá pela TSMC de Taiwan. Detalhe, esse chip aí mais rápido, ele tem um menor consumo de energia. Então veja, ele é mais rápido e mais barato e consome menos energia. Esse avanço foi possível graças a um transistor bidimensional, uma estrutura ultra fina que redefine os paradigmas do design de semicondutores. Surpreendentemente, os materiais empregados já estavam à disposição. Né? O diferencial aí foi a abordagem inovadora, né? A capacidade de olhar para outras possibilidades. O dispositivo é denominado GAFET. Está agora em vias de produção em massa. Estaríamos testemunhando o nascimento de uma nova era na qual o silício, que outrora era rei, cede lugar a alternativas melhores e mais ágeis? Outros marcos corroboram essa tendência da inovação. Veja, em setembro de 2024, a Universidade de Pequim, em Xangai, inaugurou uma linha piloto de chips fotovoltaicos em Wuxi, com capacidade projetada de 10 mil wafers por ano, que é a chapa onde vai o semicondutor. Em Jinan, na província de Shandong, produção em massa de cristais de niobato de lítio, essenciais para aplicações fotônicas. Já alcança aí, ou visa alcançar, veja, 250 mil unidades por ano. Já a Universidade de Tsinghua, em Pequim, apresentou o Taiji 2, que é um chip óptico voltado para redes neurais e computação avançada. Veja, esses exemplos, eles ilustram uma estratégia chinesa que combina escala, diversidade e ousadia. Enquanto isso, os americanos respondem, né? Talvez de maneira um pouco atrasada ou descompassada. Veja, os congressistas lá, muitas vezes eles não estão tão cientes assim dos avanços tecnológicos tão intensos e rápidos do nosso mundo atual, né? E reagem talvez tardiamente, sempre de uma maneira reativa, reacionária aos avanços
chineses. E daí propõem o que eles conseguem fazer, né? Bloqueio, sanção, boicote, as exportações de tecnologias que a China já parece ter superado. Bom, essa abordagem aí sancionista, vamos dizer, é mais performática do que prática, né? Porque ela acaba não surtindo efeitos, né? A sanção. Os pesquisadores chineses aí, eles são movidos pela necessidade de vencer essas sanções, esses boicotes, né? E aí exploram materiais alternativos e buscam novos designs, né? Por exemplo, o transistor 2D em duas dimensões, né? Que desafia aí as limitações do silício, né? Bom, e o que dizer das implicações econômicas? Veja, vamos lembrar do caso do DeepSeek, né? Modelo de inteligência artificial chinês que rivaliza com os melhores modelos do Ocidente a uma fração do custo e que abalou mercados financeiros, trouxe prejuízos aí para o ChatGPT, para a Nvidia, evidenciando que semicondutores mais simples podem sustentar tecnologias de ponta. Se os chips fotônicos e de materiais como bismuto oxiseleneto provarem o seu valor, empresas como a Nvidia, a Intel, a TSMC, que são pilares da indústria ocidental de semicondutores, correm o risco de apostar em modelos que vão ficar superados muito rapidamente. Estamos diante de uma questão que transcende a tecnologia e atinge os trilhões de dólares, né? A pergunta é: se o Ocidente está construindo os semicondutores, entre parênteses, errados, né, ou que não vão vingar? Bom, então eu convido vocês, né, seguidores aqui do nosso canal, a refletirem comigo. Estaria a China, de fato, redefinindo o futuro da tecnologia? As sanções ocidentais, concebidas como barreiras, terão se tornado, ironicamente, o motor da inovação, né, do dragão? E qual será o custo dessa possível mudança de modelo para a economia global? Bom, o debate está apenas começando, né? Veja, então, primeira parte do vídeo, estamos aqui falando de chips, de fotônica. Você está no canal Luz no Fim do Túnel, chegou até aqui, já dá o seu like aí no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal. Se não estiver, já segue, traga um seguidor, faça um comentário, enfim, vamos divulgar as nossas, os nossos vídeos aí de reflexões geopolíticas, geoeconomia e geoestratégia nas redes, né? Bom, e aí, pessoal, vamos mergulhar aí nesse assunto da guerra dos chips, essa insana disputa entre Estados Unidos e China? Veja, é uma batalha aí na fronteira da inovação e os dois lados estão jogando tudo o que podem para vencer, né? São dois campeões, né? Não se trata aí de que alguém tá fraco no jogo, não tem fraco nesse jogo. Vamos olhar o que rolou nos últimos 2 anos. Veja, o Biden entrou em cena e jogou um caminhão de sanções em cima da China, né? Você vê que nesse ponto, democratas e republicanos são exatamente iguais, né? Especialmente sanções no setor de semicondutores, né? E restrições pesadas foram impostas à China para impedir que ela coloque a mão em chips avançados de empresas americanas, como por exemplo a Nvidia. A ideia era clara: cortar o acesso da China a essa tecnologia, né, e, quem sabe, fazer o setor tecnológico chinês desmoronar. Bom, antes de sair do governo, o Joe Biden ainda deixou um presentinho, né, uma leva de restrições que abalou o mundo dos chips. Essas sanções dividiram os países em grupos, quase como se fossem, digamos, faixas de acesso aos chips. Se você não é um aliado próximo dos Estados Unidos, por exemplo, vamos pensar, tipo, se você não é um aliado, por exemplo, os G7 são aliados, né? Já era, né? Vai ter limite na quantidade de chips de inteligência artificial que você pode importar. O plano era assegurar o poder computacional global e dar uma vantagem para essa turma do G7 na corrida da inteligência artificial. Aliás, até mesmo no último vídeo do professor Alfredo Jalif, grande analista de geopolítica, geoeconomia e geoestratégia, ele diz: quem dominar a inteligência artificial, no fim das contas, é quem vai ficar no topo. Bom, a China saiu, digamos, numa faixa aí das sanções mais restrita.
né? Ela só podia importar os semicondutores mais básicos dos Estados Unidos em quantidades controladas. A estratégia americana era garantir que os chineses não conseguissem desenvolver modelos de IA avançados que pudessem superar o dos Estados Unidos. Outros países, digamos, de uma faixa 2, também foram proibidos de exportar para a China. Tudo isso para tentar segurar a economia chinesa, né? Mas aí vem a surpresa. Nos últimos 3 meses, o que a gente viu? A China simplesmente ignorou essas barreiras e lançou modelo atrás de modelo de IA, e que está praticamente dando um banho na concorrência. Olha só, por exemplo, o DeepSeek. Esse modelo chinês chegou destruindo o ChatGPT, né? Sobretudo no quesito custo. É 5 vezes mais barato. Um mês depois veio o Manus AI, de outra empresa chinesa, e adivinha, mais uma vez, causou perdas na indústria de IA americana. Veja, e eles sequer estão usando os chips mais avançados para fazer essas IAs. Gastaram menos de 10 bilhões de dólares, o que é uma quantia considerada pequena nesse segmento. O Trump tinha falado em 500 bilhões de dólares, né? Veja, é uma equipe de engenheiros trabalhando com um orçamento apertado e que tem que virar o jogo contra as gigantes da tecnologia americana. Bom, eu trouxe a fala do Kai-Fu Lee, né, um dos grandes nomes da tecnologia em Taiwan e cientista da computação. O Kai-Fu Lee, ele jogou luz na falha dessas sanções de semicondutores. Para o Kai-Fu, a China tem um modelo de negócio que é mais enxuto e eficiente, né? Quando o DeepSeek apareceu, o pessoal ficou de queixo caído com a qualidade e o custo. Para você ter uma ideia, a OpenAI está gastando 7 bilhões de dólares por ano em 2024, tomando prejuízo atrás de prejuízo. Enquanto isso, o DeepSeek opera com 2% desse valor. Então a questão não é se o modelo deles é 1% melhor ou pior, né? Todos esses modelos são ótimos, são excelentes. A grande pergunta é: o modelo da OpenAI é sustentável? Então você queima aí 7 bilhões de dólares por ano, enquanto um concorrente chega com um modelo open source, gratuito e ainda por cima infinitamente mais sustentável e barato. Porque o fundador ele tem bolso aí para bancar, né, o seu produto. E cortou os custos de computação por um fator de 5 a 10. Né? Com um adversário desses, eu aposto que o Sam Altman não está dormindo tranquilo, né? Que é o cara lá do ChatGPT. As gigantes de tecnologia americanas estão numa guerra de desgaste econômico. A indústria chinesa consegue operar a um custo mais baixo e que é mais viável no longo prazo. Veja, e eles não precisam dos chips mais avançados para fazer isso. Agora vem a parte, digamos, doida do negócio. Mesmo depois de levar esse tapa na cara, os Estados Unidos dobraram a aposta na estratégia de sanção, de contenção, de boicote, de taxação e não sei o quê. Antes de março, aí, a administração Trump anunciou uma jogada grande. A TSMC, aquele gigante dos chips de Taiwan, vai investir pesado nos Estados Unidos. São mais de 100 bilhões de dólares para construir fábricas nos Estados Unidos. O plano do Trump é trazer a produção dos chips mais poderosos do mundo para dentro dos Estados Unidos. Eles querem montar 6 fábricas da TSMC, mais algumas para embalagem de chips. E tudo isso soa como uma incrível vitória para a indústria americana. Bom, a Casa Branca já saiu comemorando, batendo no peito e gritando: missão cumprida. Espera aí, será que já estão cantando vitória antes da galinha botar o ovo? Né? Olha, o poder da presidência do Trump em ação. Hein? A TSMC, maior fabricante de chips, está vindo para os Estados Unidos com esse investimento bilionário. E por quê? Veja, se eles ficarem fora, vão ter que encarar tarifas altíssimas, hein? A ideia é simples: vem para cá, constrói aqui, abastece os clientes americanos, Apple, Nvidia, né? E evita o peso das taxas, né? Das taxações do Trump. É o famoso jogo das tarifas do Trump, forçando a TSMC a mudar parte da produção para os Estados Unidos. Será que isso faz sentido? Primeiro, construir qualquer coisa nos Estados Unidos, por exemplo, chips de inteligência artificial, é absurdamente caro. Só para erguer uma fábrica dessas, o custo é 4 ou 5 vezes maior do que em Taiwan, onde ela já está construída. Por isso, no governo Biden, os Estados Unidos tiveram que oferecer um monte de subsídios para a TSMC.
Eles planejaram investir 65 bilhões de dólares. E o governo americano entrou com 6,6 bilhões para fechar o acordo, tipo um desconto de 10%. Agora, com mais 100 bilhões na mesa, a TSMC está entrando de cabeça no mercado americano, mesmo sabendo dos riscos. O próprio fundador da empresa já chamou essa ideia de trazer a produção de chips para os Estados Unidos de inútil e fútil. Veja, o fundador da TSMC. Por quê? Falta de mão de obra especializada e custos altíssimos. E o Biden trouxe o dinheiro. E o Trump trouxe ameaças de mais tarifas e sanções. O fato é, fabricar chips nos Estados Unidos vai ser muito mais caro do que em Taiwan, né? Isso significa que a TSMC não vai exportar esses chips para o mundo a partir daqui, né? Bom, é mais fácil vender direto de Taiwan. Então, por que eles estão insistindo nisso? Simples, os clientes americanos vão pagar o preço a mais, né? O CEO da TSMC deixou claro, se você quer chips produzidos nos Estados Unidos, você vai ter que dividir o custo adicional. E eles vão embutir isso daí no preço final dos chips. Quem vai pagar mais caro é o consumidor. Essa é a grande crise que os Estados Unidos enfrentam agora. A cadeia de suprimentos americana está quebrada e o Trump parece que quer resolver isso dando porretadas e murradas na mesa, né? Ele está negociando acordos minerais com a Ucrânia, usando poderes de emergência para aumentar a produção de minerais críticos, as famosas terras raras. Mas vamos ser realistas, trazer essa produção de volta para os Estados Unidos é um sonho, né? A China levou décadas e trilhões de dólares para dominar as terras raras. Então a China controla aí magnésio, metais raros, grafite e tudo que é essencial para os semicondutores. E aí as tarifas do Trump estão piorando as coisas, mas não para a China, estão piorando para os Estados Unidos. Por exemplo, o cobre, que é um insumo chave, disparou para 10 mil dólares por tonelada por causa da guerra comercial do Trump, né? E já está 12% mais caro nos Estados Unidos do que no resto do mundo. E tem mais, em abril, aí, mês que vem, o Trump vai jogar uma tarifa de 25% nos semicondutores. As empresas americanas vão ser forçadas a comprar chips, né, a preços inflados, chips agora nacionais, no caso americanizados, né, inflados. Mas para o TSMC isso é indiferente, eles vão lucrar de qualquer jeito. Veja, gigantes como Microsoft e Amazon vão gastar 370 bilhões de dólares em 2025 em data centers e computação para IA. Isso significa mais chips para NVIDIA, mais negócios para TSMC. Quem perde? Quem paga mais. O consumidor americano vai pagar mais caro. Bom, e a China está rindo disso daí, né? Eles vão inundar o mundo com chips de IA mais baratos, enquanto os Estados Unidos se afundam em custos cada vez mais altos. Mas o americano ele adora gastar rios de dinheiro, meio que faz parte da cultura perdulária do American Way of Life, né, do excepcionalismo americano. Seu destino manifesto é consumir loucamente e gastar o máximo possível, né? Tenha mais o 16º cartão de crédito e vai dar tudo certo. Bom, para piorar, Pequim está apertando o cerco. Veja, em dezembro do ano passado, proibiram a exportação de galho e germânio, terras raras, para os Estados Unidos, dois materiais cruciais para o semicondutor. Bom, então a oferta está estrangulada, a demanda está nas alturas e os preços só sobem. Bom, então os Estados Unidos parece que o seu método aí trumpista é bagunçar tudo na indústria tecnológica. Bom, talvez essa jogada aí da TSMC é um bom negócio para eles. Bom, vamos ver como é que vai ficar esta questão. Bom, vamos chegando aqui ao nosso final da nossa análise. Não vou comentar ainda a questão do julgamento que está tendo lá no STF, se é pertinente o STF julgar um ex-presidente, uma vez que ele não tem mais foro privilegiado, né? Quer dizer, é matéria de cunho constitucional, né? Não vou lutar lado aí nessa questão, eu vou simplesmente analisar as implicações políticas e geopolíticas de um afastamento, talvez até prisional, com relação ao ex-presidente. Então, ainda não vou entrar nessa seara, né?
mas não vai faltar vídeos aqui no nosso canal. Nos últimos dias eu não consegui colocar vídeos, então hoje eu estou tirando o atraso. O vídeo está com 25 minutos. Agradeço a sua atenção. Façam sugestões aí para o nosso canal, para os nossos temas, para as nossas análises. Canal Luz no Fim do Túnel, de mídia independente e alternativa. Canal de livre expressão e comunicação. Vamos em frente, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.